dizendo. Então, o Monte Hermon é o local mais frio, um dos lugares mais frios que tem. Campina lá em branco, lá branquinho, neve, gelo, né? Então a região era bem propícia. E quando aquecia o sol ali, descia uma água para a região. Então era bem importante isso aí. É notório alguns fenômenos, como por exemplo a cidade de Jericó, influenciada pela longa trincheira e reta do Vale do Jordão, recebe muita pouca chuva, e talvez 4 centímetros por ano, enquanto em Jerusalém apenas 15 quilômetros a oeste, a cerca de 20 polegadas de chuva anuais. Quer dizer, Jericó recebia só 4 milímetros de água, e já em Jerusalém recebia 20 milímetros de água. Olha, 16 milímetros a mais de água do que em Jericó, glória ao Senhor. Por quê? Porque devido à região, o local que está estabilizado, né? As primeiras chuvas começam em outubro e constituem-se em fortes aguaceiros ou correnteza de águas, notalmente no litoral, nas montanhas, e as precipitações são fracas e finas. No deserto não chove. Alguns estudiosos, porém, acreditam que, no tempo de Herodes o Grande, as chuvas não eram escassas nas regiões desérticas. Isto porque ele construiu uma fortaleza emassada com grandes cisternas para captar a água proveniente da chuva. Eis a média das precipitações pluviais, de 1.090 milímetros por ano. As chuvas na terra de Israel nunca foram realmente consistentes. E às vezes havia inverno muito úmidos e outras vezes eram fomes secas. Essa flutuação desempenha um papel importante na história do povo de Deus, ensinando-lhe que precisavam depender dele em vez de quaisquer certeza do clima. O orvalho. O orvalho em muitas áreas na terra de Israel, especialmente ao longo da costa, é algo bastante frequente. Nos dias de verão, ele vem do Mediterrâneo. Algumas áreas ao longo da costa têm orvalho 3 trimestres do ano, que dariam para eles quase um quarto de suas umidades. O orvalho que cai em Israel foi algo bastante citado na Bíblia, como a citação de Salmo 133, que fala do orvalho que cai sobre o Monte Hermon. Elias, o profeta, por exemplo, quando ele previu a seca que viria, disse: não haverá orvalho nem chuva, né? O que é o orvalho? É aquela brisa de água. Antes da chuva vem aquela brisa de água, aquele clima úmido, umedecendo a temperatura e tal. Então isso era o orvalho. Por isso que Gideão ele fala: Senhor, é o Senhor, eu quero fazer um teste. Quando o orvalho cair em cima desse algodão e molhar todo ele, eu sei que o Senhor está comigo. Aí na outra vez que ele faz o teste aqui também, ele coloca ali e fala assim: se o orvalho não molhar o algodão, eu sei que o Senhor também está comigo. Então ele fez 2 testes com o Senhor para ter certeza que era o próprio Deus que estava com ele. Glória ao Senhor. Então o orvalho é uma coisa muito forte para a época. A terra de Israel. Israel é a nação pequenina em extensão territorial. É um dos menores países do mundo, porém uma das grandes potências mundiais, principalmente em ciência e tecnologia. Sua história, como já vimos, começa com Abraão, no crescente acontecimento do mundo. Essa terra é conhecida desde a era fértil. Essa pequena porção de terra já foi palco dos maiores, patriarca, até os nossos dias pelas mais variadas nomenclaturas: terra dos amorreus, terra dos hebreus, terra dos Israel, terra de Judá e terra de Santa Palestina. Então tinha vários nomes dados às terras. E aí eu tenho uma imagem que eu achei interessante colocar, para nós compreender como que é Israel. Tel Aviv aí, né? É o centro, né? Tel Aviv, que é Jerusalém, né? Aí é o centrão aí mesmo, as basílicas, né? Muito bonito, por sinal. Tá um pouco assim distorcido um pouquinho a imagem, mas por fim é muito bonito Israel. E aí nós temos também aqui um mapa, né?
mostrando aqui a geografia do lugar, né, das terras. Nós vamos trabalhar muito com mapa aqui, glória ao Senhor. Porém, para os hebreus, o seu sagrado solo sempre será visto como a terra prometida. A divisão política. Desde que Israel tomou posse da terra prometida, e Josué fez a divisão das terras com as tribos de Israel, várias mudanças acontecem. Tivemos alguns períodos específicos, o período de juízes, o período de Reino Unido, o período do reino dividido, o período do cativeiro, o período sob o domínio dos romanos, nos dias de Cristo. Então, nós tivemos vários períodos. Então, nós vamos falar de alguns deles. Então, vamos iniciar com o período dos juízes, né? Que na onde nós conhecemos alguns juízes da época, né? Glória ao Senhor. E nós vamos estar aqui citando alguns. Sob a liderança de Josué, Israel conquistou e ocupou de forma geral a terra de Canaã. Mas grandes áreas ainda permaneceram por ser conquistada pelas tribos individualmente. Glória ao Senhor. E a divisão das terras foi feita de forma ordenada entre as 12 tribos de Israel. Apenas uma delas não recebeu a herança, foi a tribo de Levi, que cuidava do sacerdócio. Porém, algumas cidades específicas foram atribuídas a essa tribo. Por quê, irmãos? Como Levi era uma tribo sacerdotal, era uma tribo que era para cuidar das coisas do Senhor, então elas não tinham assim, um lugar para dominar, um lugar para tomar para si, porque eles tinham que estar andando em todas as cidades, em todos os locais que tinha cidade, os povos, a tribo tinha que estar, a tribo que tinha que estar para fazer o seu sacerdotal. Então não tinha como estabelecer um local deles, entendeu? Glória ao Senhor. Então, a terra conquistada foi assim, dividida entre as tribos. O território de algumas tribos, como Simeão e Azer, correspondiam à área mais tarde dominada por filisteus e fenícios, respectivamente, após a narrativa da conquista de Canaã. Os relatos acerca dessas tribos se tornam confusos e as suas referências geográficas são praticamente inexistentes ou inconstantes, dando a entender que essas tribos deixaram de existir geograficamente o seu povo. Glória ao Senhor. Absorvido ou por povos estrangeiros, ou por outras tribos israelitas, ou por ambos, embora ainda fossem contados como parte das 12 tribos, a tribo de Dan, e outro exemplo de mudança ao longo da Bíblia, inicialmente Dan é posicionado na metade do sul da Palestina, e um pequeno território posteriormente conquistado pelos filisteus. Mas, ao contrário de Simeão e Azer, o território de Dan continuou existindo, mas muito mais ao norte, ao redor da cidade de mesmo nome. Algumas interpretações colocam que Dan havia sido alocado desde o princípio em 2 territórios adjuntos, quer dizer. A meia tribo de Manassés ocupou um vasto território dos 2 lados do rio Jordão, do mar Mediterrâneo, até a Síria, próximo Damasco. Efraim foi posicionado na região central, incluindo as importantes cidades de Siló, Gigal e Betel, cuja importância remete à história dos patriarcas. E Benjamim recebeu um território pequeno ao sul de Efraim, porém incluindo cidades importantes como Gibeá, Jericó e Jerusalém. Vasto território, no Judá posicionou-se montanhosos e fértil ao sul, entre o Mar Morto do Mediterrâneo, tendo Hebrom e Belém como cidade e tribos receberam mais importantes. E os demais territórios, pequenos ou com pequena importância, na narrativa bíblica subsequente, uma fonte enciclopédia, né? Entendeu? Então, as demais que ficaram, nós vamos mais para frente ver. O período do Reino Unido. As tribos. Reino Unido aqui. O período do Reino Unido.
As tribos mantiveram-se unidas durante o período dos juízes. Sob a liderança de Samuel, eles elegeram Saul como rei. Davi sucedeu a Saul depois de uma ferrenha luta e perseguição, e Davi foi coroado rei em Hebrom, governando durante 7 anos para a sua tribo Judá. E o restante de Israel deu lealdade ao filho de Saul, Isbosete. Após uma intensa guerra civil, Davi vence a batalha e se torna rei sobre todo Israel, iniciando-se a dinastia da casa de Davi. Então, nós temos aí um Reino Unido de Israel, que é na onde nós vamos observar que é esse Reino Unido. Nós vamos observar que era o reino de Saul, o reino de Davi e o reino de Salomão. Então, esses 3 reis reinaram. Depois veio outros, mas em nome maiores, fez 3 reinos, reinou. E porque o reinado de Salomão foi o reinado mais próspero, mais rico. Mas, irmãos, porque Salomão já pegou um reinado estabelecido. Salomão já pegou um reinado já forte. Então, ele só cumprimentou os demais do reinado e aí cresceu em potência, porque ele tinha sabedoria, tinha conhecimento, entendeu? Então, isso tudo faz crescer um reinado, como ficou fortificado o reinado de Salomão. Então, o período do reino dividido. Então, nós temos o reino unido em Israel e agora vamos falar sobre o período do reino dividido. Salomão não atende às expectativas do povo. E as tribos de Judá, e com a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido por uma facção liderada por Jeroboão, filho de Salomão, em virtude de Reboão, filho de Benjamim, permanecem fiéis à dinastia davídica. Entretanto, assim aos reinos de Judá e ao sul, como sede em Jerusalém, e Israel norte, encabeçada por Efraim, formam um novo reino. Formaram ao norte uma capital em Samaria. Então nós temos aí o reino dividido. Israel toma proporção lá em cima, tá vendo aí a setinha aí? Então Israel, ele pega as 10 tribos, sobe para cima e pega a capital de Samaria. Então pega Israel até Samaria, toda aquela capital ali, né? E toma conta. E já o reinado das 2 tribos, que é Judá, ele pega a região de Jerusalém, pega para baixo ali. Então há um reino dividido. Tem as 10 tribos de um lado e 2 tribos que é Benjamim e mais outro lá, que Benjamim e Judá, que ficam com a terra de Judá. Amém? Glória ao Senhor. Então temos aqui o reino dividido entre as tribos do norte e ao sul, né? Israel e Judá. Eles dividem as terras e tomam conta delas. O período do cativeiro. No século 8 a.C., as conquistas da Assíria abriram caminho para as conquistas do reino do norte de Israel. Samaria foi tomada e as 10 tribos foram destruídas. Os que sobreviveram foram deportados para a Síria. E nesse momento, as 10 tribos do norte desapareceram por completo do relato bíblico. Alguns anos depois aconteceu o mesmo com o reino do sul e de Israel. Jerusalém também é destruída, e o grande templo de Salomão, que representava a glória de Israel e a sua hegemonia religiosa. Glória ao Senhor. O povo foi levado cativo para a Babilônia, porém 70 anos depois, um remanescente volta a reedificar o templo e os muros da cidade. Ciro, o grande conquistador, a Babilônia, enviou os judeus de volta à Palestina, designando para eles a província de Iude, de maneira geral, o mesmo território do antigo reino de Judá. Os judeus ali habitaram até o século II da era cristã. Sua religião passou a se chamar judaísmo, a prática religiosa de Judá. Distinta havia muito nas práticas religiosas, mais populares no reino de Israel. Não se sabe ao certo
e o destino das 10 tribos do Reino do Norte. Porém, apesar do período do exílio, os judeus não perderam suas origens, nem as suas tradições do judaísmo, sobrevivendo até os dias de hoje. Entre o fim do exílio babilônico, a diáspora, os judeus nutriaram um forte senso de união e resistência à dominação estrangeira. Tão forte que, mesmo após sua expulsão definitiva da Palestina pelos romanos, os judeus mantiveram laços entre as distantes comunidades, formadas por toda a Ásia, norte da África e Europa, verdadeiras redes através das quais sobreviveram suas tradições. Durante esse período, o templo judeu, significando um seguidor da religião, ou seja, a palavra judeu, o significado dela é um seguidor da religião. Termo de prova. Glória ao Senhor. Estrangeiros de origem não semítica se declaravam judeus. De toda forma, através dos judeus e do judaísmo, a tradição da tribo de Judá sobreviveu até os dias de hoje. Glória ao Senhor. Ou seja, eles não se acabou, irmãos. Para onde poderia ter tudo se acabado, né? Poderia tudo pelo período da história, porque o que sofreram, quantos reinados se levantou, quantas pessoas morreram, né? E para vocês terem ideia, as tribos sumiram, foi dissipada. Então eles tinham tudo para se acabar, mas os remanescentes permaneceu fiel. Glória ao Senhor. O período sob o domínio dos romanos, nos dias de Cristo. Politicamente, a Palestina, nos dias de Cristo, era dividida em regiões, sendo as principais Judéia, Samaria e a Galileia. Glória ao Senhor. A Judéia era a província ao oeste do Rio Jordão, situada entre o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Seu nome está relacionado a Judá, a tribo que conquistou primeiramente aquela região. Sua importância se deu principalmente por ter a cidade de Jerusalém dentro das fronteiras. Jerusalém é tida pelos judeus como cidade santa e está localizada a oeste, a partir da extremidade superior do Mar Morto. Glória ao Senhor. Então, vocês têm ideia, não está localizado a Judéia. Glória ao Senhor. Samaria. A província de Samaria ficava entre Judéia e Galileia, entre o meio ali, né? Do lado do Mediterrâneo ficava a planície de Saron, ou Sharon, ou Sarona, ao leste que estava o Rio Jordão. Após a queda do Reino do Norte de Israel, os assírios extraditaram os habitantes e colonizaram o território com outros povos estrangeiros. O povo que restou na terra se misturou com esses colonizadores, resultam numa raça híbrida. Esse novo povo que surgiu passou a ser conhecido como os samaritanos. É por isso que na época de Jesus, lá em João, no capítulo 4, eles não se falavam, né? Porque houve uma mistura, né? De Israel, israelita, com outros povos, inclusive com Samaria. Então, quando se misturar com a região de Samaria, viraram os samaritanos. Sendo essa a razão dos judeus não consideraram os samaritanos como verdadeiros filhos de Abraão, porque houve uma mistura. Os samaritanos foram impedidos de participar da reconstrução do templo nos dias da Esdra, pois construíram o seu próprio templo, Gerazim, perto de Siquém, e foi a esse local que a mulher samaritana se referiu quando disse a Jesus: nossos pais adoram este monte. Ou é o monte Gerazim, ou é aqui que adoram, né? A rivalidade entre os judeus e samaritanos persistiu nos dias de Jesus. E esta era a razão pelas quais judeus e samaritanos não se comunicavam. A Galileia. A Galileia ficava localizada na região do norte de Israel, situada entre o Mar Mediterrâneo, que ali no Planalto Central,
Nós temos o Vale do Jordão, Planalto Central, e nós temos o Mediterrâneo. Então, a Galiléia está situada entre aquele meio Planalto Central. O Lago de Tiberíades e o Vale de Israel, as cidades mais conhecidas na Galiléia são Nazaré, Canaã, Cafarnaum e Naim. Jesus dedicou mais tempo do seu ministério na Galiléia, sendo muito mais aceito do que na Judéia, onde prevaleceu a estreita ortodoxa dos judeus. Nós temos um mapa aí, ó. Temos um mapa também mostrando aí, tem as divisórias ali, tá vendo? Glória ao Senhor. As planícies da Palestina, nós temos nas planíssimos, que os lugares mais altos, né? Nós temos o Acre, Saron, Filistia, Cefela e Amagedon. O conhecimento destes, a Palestina é dividida geograficamente em 5 planícies. Lugares ajudam na compreensão do texto sagrado, uma vez que são citadas na Bíblia. A planície de Acre localiza planície de Acre. A planície de Acre localiza-se no extremo noroeste da costa israelense e estende-se até o Monte Carmelo. Em toda a sua extensão é cercada pelo bairro de Acre. É irrigada pelos rios Belos, ao norte de Quislon, ao sul, em sua maior parte, e composta por terras férteis. Esta região, cujo nome em hebraico é Aco, que significa areia quente, compreende uma faixa de terra que cerqueia as montanhas localizadas entre a Galiléia, Mediterrâneo, o sul de Tiro, até a planície de Saron. Essas terras são irrigadas pelos rios Belos e Quislon. O solo dessa área é muito fértil, com exceção da parte praiana, cujas areias são demasiadamente quentes. Esta porção de terra foi dada à tribo de Azer, que não conseguiu desalojar os cananeus que ali habitavam. Seu nome significa areia quente. Lá em Juízes 1:31, que está ali, diz o seguinte: tampouco Azer expulsou os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Alabe, nem de Axib, nem de Elba, no Afec, nem de Reob, né? Então ele não expulsou nenhum dessas terras. A planície de Saron. A planície de Saron localiza-se ao sul do Monte Carmelo, em Jope, com 85 km de extensão, é uma largura que varia entre 15 a 20 km. É famosa pelas flores, em especial os lírios. O seu significado evoca poesias e pensamentos idílicos. Zona de bosques e bosques de terebinto. Seu nome significa zona de bosque. Salomão, em Cantares 2:1-2, compara a Sulamita com os lírios e a rosa de Saron. Antigamente, essa região possuía muitos pântanos, que dificultava a construção de estradas. Era uma região muito fértil. Produzia oliva, figos, uvas e cereais. Os pântanos eram charcosos na planície de Saron. Foram drenados recentemente pelo governo israelense e essa área atualmente constituiu-se num dos mais ricos distritos agrícolas do estado de Israel. Seus bosques de frutas cítricas são famosos em todo o mundo. Nesse aprazível recanto pode ser encontrado 4 flores vermelhas de grande beleza: anêmona, botão de ouro, tulipa e papoula. O profeta Isaías compara a formosuras e esplendor de Saron à glória do Líbano. A planície da Filistia. Nós falamos a planície ali, a planície do Líbano, a planície de Saron, né? As planícies da Palestina, no caso, nós temos o Acre, né? Nós temos Saroma, né? Que falamos, e agora vamos falar da Filistia. A planície da Filistia, ou marítima, está situada entre Jope e Gaza, no sudeste de Israel, se comprindo de 75 km e 25 de largura.
Essa região era habitada pelos filisteus, inimigos mortais do povo de Israel. Suas terras Suas terras eram muito férteis, cereais e frutos eram produzidos em abundância nesse local. Nesse território localizavam-se os 5 principais cidades filisteias: Gaza, Asclon, Asdod, Gat e Ekron. Não era propriamente citada, mas indevasáveis e fortalezas. Nessa planície ficava ainda o porto de Jope, muito importante para os israelitas do Antigo Pacto. Nesse século, os sionistas resolveram reativá-los, tendo em vista o crescimento da economia israelense. Glória ao Senhor.